Crianças queridas do Paulo Sina, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que vocês vão ver, eu acho que vocês vão assistir isso de manhã, então é bom dia. Meu nome é Isabel, eu trabalho com a professora Silvia, já faz 3 anos que eu trabalho com a professora Silvia. E a professora Silvia me fez um convite que era contar alguma história para vocês. E eu aceitei por 2 motivos. Vocês sabem que nós adultos, nós temos muitas coisas para fazer. Ainda mais a gente que é professor, que trabalha nas escolas, que temos muitos alunos. Nós sempre temos muitas coisas para fazer, mas nós não podemos recusar os convites que envolvem as crianças. Ainda mais convites que dizem respeito a contar histórias, porque contar histórias e ouvir histórias é uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer. É tão bom ouvir histórias. Um desses motivos foi porque era contar história para as crianças. E o outro motivo, criançada, é que eu fui aluna do Paulo Sina. Eu fui aluna do Paulo Sina no ano de 1985, quando eu tinha 6 anos. E fui aluna do Paulo Sina até 93, 92, alguma coisa assim. Eu fiz do pré, porque tinha um pré rápido, quando eu entrei com 6 anos, uma pré-escola rápida. Aí eu fiz um pouquinho essa pré-escola e depois eu continuei no Paulo Sina até a 8ª série. Naquela época nós não falávamos primeiro ano, segundo ano. Nós falávamos primeira série, segunda série. Então eu conheço esse Paulo Sina. Eu já andei tudo nessas escadas do Paulo Sina. Esse lugar, não sei se a merenda é no mesmo lugar, mas já tomei muita merenda nesse Paulo Sina. Então é uma escola bonita, uma escola assim muito preservada, uma escola que tem uma manutenção muito boa, né? Na minha época não tinha essa quadra coberta que tem hoje, e quando eu passo aí eu vejo essa quadra coberta. Enfim, são mudanças que o mundo nos trazem, né? Bom, eu vou contar a história para vocês. Essa história eu ouvia quando eu era criança da minha mãe. E acontecia, ela contava pra mim que essas coisas que ela conta dessa história acontecia lá na roça. Quando ela era criança, ela ouvia do pai, da mãe, dos avós dela, que diz que é uma coisa que acontecia muitos, muitos, muitos anos atrás. Tem a ver com a lua. Essa história tem a ver com a lua, tem a ver com a roça e tem a ver com o chalé amarelo. Então eu vou contar para vocês. Era uma vez, na cidade de São João da Boa Vista, uma moça que era apaixonada por um rapaz. Esse rapaz era um rapaz meio quieto, meio sisudo. E essa moça chegou até os seus pais e falou: mãe, pai, eu quero casar com aquele jovem. Eu sei que ele não é de falar muito, mas eu estou apaixonada por ele. E o pai olhou e falou assim: esse moço é estranho, minha filha. A mãe olhou e falou: esse moço é estranho, minha filha. Mas conversa com ele, quem sabe vocês possam enamorar-se. E então, não foi ele que conversou com ela, não, foi ela. Ela conversou com ele e disse se eles poderiam namorar. E então eles começaram a se conhecer melhor e casaram-se. Casaram-se e foram morar na roça, longe, um lugar muito longe. E tiveram um filhinho, né? Deu certo de casarem, de terem um filhinho. Então esse casal um dia estavam conversando e falaram assim: olha, marido, nós temos que visitar a minha mãe. Faz muito tempo que nós não vemos a minha mãe e nós temos que visitá-la porque faz muito tempo e não pode, filho, ficar sem ver a mãe. Vamos lá. Ele falou: tudo bem, só que vamos esperar a lua cheia, porque a lua cheia vai iluminar o caminho para que nós possamos ir até a casa da sua mãe. E se ficar assim muito escuro, a lua cheia nos ilumina, nós não precisamos ficar tão preocupados. E assim fizeram.
Arrumaram todos ali os apetrechos, arrumaram uma mala com comida para poder levar no caminho, porque era muito longe. E pegou o bebê, arrumou o bebê, pegou algumas fraldas. Naquela época não tinha fralda descartável, era fralda de pano. Arrumou o bebê e envolveu o bebê, porque poderia fazer frio, em uma manta de lã amarela. Então foram até a casa da sogra do rapaz e até a casa da mãe dessa jovem senhora. Então chegaram lá, demoraram horas e horas para chegar até a casa da mãe, né? Foram até a casa da mãe, ficaram ali um tempo, uma semana, conversaram. E quando voltaram, né? E aí, na volta, eles fizeram uma conta do tempo e na volta que eles tiveram a oportunidade de ser iluminado pela lua cheia. Então, antes de ir embora, eles foram até ali, a varanda, na casa da sogra, do sogro, e falaram assim, olha que bom, está uma lua cheia maravilhosa, a gente pode ir embora agora, que já era assim mais ou menos 5:30, né? 6 horas da tarde. E aí se despediram e vieram embora, estavam caminhando. E aí, no caminho, o rapaz, o esposo da jovem senhora, falou assim para ela, olha, eu não tô muito bem da barriga não, eu tô com uma dor aqui na barriga, eu preciso fazer alguma coisa, você fica aí com o bebê, porque eu vou ali, atrás da moita, resolver alguma coisa. Bom, foi, e ela ficou esperando, né? Nisso que ela ficou esperando, com o bebê no colo, aconteceu uma coisa muito amedrontadora. Ela ficou com medo, porque ela viu que de longe estava vindo um cachorro raivoso, um cachorro peludo. E ela ficou desesperada, falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse bebê no colo? E então ela começa a correr, começa a tentar procurar o marido e não encontra. Ela começou a correr e felizmente ela encontrou uma árvore e começou a subir naquela árvore com o bebê com muita dificuldade, subindo naquela árvore, subindo na árvore. E aí o cachorro, aquele cachorro enorme, com os olhos muito raivosos, querendo pegar aquela criança, começou e ela em cima da árvore segurando a criança, até que uma parte do chale dessa manta amarela caiu um pouco e este cachorro grande, este lobo, que na verdade era um lobo grande, raivoso, que queria pegar a criança, pegou uma parte do chale e comeu essa parte do chale. E aí ela conseguiu puxar de novo e ficou segurando a criança com muito medo, muito medo. E então, como este lobo não conseguiu, esse cachorro grande, esse lobo não conseguiu pegar essa criança, ele desceu cansado e foi embora. E ela continuou na árvore por alguns minutos, mais ou menos 40 minutos, até ter certeza de que ele não ia voltar mais. E então ela resolveu descer e seguir o rumo para casa, porque ela não encontrava o marido. E foi ali, com a lua cheia, voltando para casa e conseguiu chegar em casa. Quando ela chega em casa, deu mais ou menos 2 horas da manhã, o marido bate na porta. Oh, mas quem será? Pensou ela. Olhou pela fresta da porta e viu que era o marido. Abriu a porta e falou, mas onde você esteve? Eu passei o maior susto, um lobo enorme querendo pegar nosso filho e você sumiu. Ele falou, olha, mulher, a minha dor de barriga estava demais e eu não consegui ali sair logo para poder te ajudar. Eu estou muito cansado. Eu preciso descansar, mulher. Aí ela sentou no sofá e ele sentou em seguida e deitou no colo dela. Quando ele deitou no colo dela, ele estava muito cansado, ele adormeceu logo em seguida. Dormiu e ficou com a boca aberta. Sabe quando dorme com a boca aberta assim, ó? Dormiu com a boca aberta. E a hora que ela abriu, que ela viu a boca dele, tinha um monte de fiapo de lã amarela. Agora imagina como é que não terminou essa história. Aí vocês digam aí, como é que vocês acham que terminou essa história? Essa história chama O Lobo de São João da Boa Vista.